Electricar BR Podcast começando, e hoje o assunto vai ser sobre uma fabricante nacional de veículos comerciais elétricos que já tem vans elétricas operando, inclusive com Mercado Livre, Amazon, com vans até fora do país, e que vai ser uma conversa muito interessante porque o papo vai ser com o diretor comercial da Arrow, que além disso também é uma empresa que fez todo o desenvolvimento do produto, já vende eles, já produz eles, e tem muita história para contar sobre como são os desafios de produzir um veículo no Brasil, como é você vender, e principalmente eu já conheci o produto. É um produto que ele é voltado justamente para as demandas de quem trabalha com ele. Então tem várias soluções, como por exemplo no caso de transporte, você conseguir acessar mais fácil ou não, mas que entra muito naqueles tópicos que eu tanto gosto de abordar aqui, sobre você ter bateria, motor elétrico, como que faz, da onde vem, como é produzido, enfim. Hoje a conversa vai ser com o Cláudio Padilha, que é diretor comercial, né, Cláudio? Diretor comercial dessa empresa estabelecida na Serra Gaúcha, lá, Arrow. Arrow, e bom, acho que a gente pode partir do começo, né? É uma empresa que podemos dizer que é nova, né, para o padrão de empresas de automóveis, de comerciais. E como é que tem sido, assim, produzir no Brasil, os desafios? Onde é que surgiu essa ideia? Eu até já conversei com os fundadores diretamente. Como é que é esse assunto, Cláudio? O desafio já é você decidir fazer um veículo, né, no país, né? Um país que tem uma base muito forte da indústria automotiva, né? Então nós somos um país com um mercado aí de 2,5 milhões de veículos por ano, né? Com tecnologia, né? Podemos falar, né? Então, fabricante nacional. Muitos fabricantes nacionais, né? É uma base industrial muito forte o Brasil, né? E o Brasil tem peculiaridades, né, que são boas, né, para a indústria automotiva, que aqui estabelecida, que conhece o mercado, conhece o gosto do consumidor, aquilo que ele prioriza, né, mas tem sido um pesadelo para muitas marcas que chegam aqui trazendo um pacote, né, internacional, talvez uma plataforma já pronta para vários mercados, e acaba se deparando com a aplicação brasileira, né, que ao contrário do que muitos de nós, né, me incluo nessa conta, pensam, né, o consumidor brasileiro é muito exigente. Sim. Ele gosta de qualidade, né? Tem o nosso antigo saudoso Joãozinho 30 que já dizia, né, que o pobre ou gosta de luxo, eu digo que o brasileiro gosta de qualidade, né? Então gosta de produto que dure, gosta de produto que tenha valor de revenda, né? Então esse eu acho que foi o nosso primeiro desafio, né? A Arrow nasceu em 2021 como uma empresa de projeto. Veio de executivos que saíram da indústria automotiva. A Serra Gaúcha estávamos conversando, né, um pouco antes, Matheus. A Serra Gaúcha é um polo, né, de criação de novas tecnologias, de indústrias líderes globais, inclusive referências em suas áreas, né? Eu posso citar o nome, né? Nós temos lá o grupo Marco Polo, Volare, que são famoso, né, que são referência na fabricação de veículos de transporte coletivo, né, ônibus, micro-ônibus, né? E por outro lado, no transporte de carga, temos um grupo Randon, por exemplo, que é muito forte também na área de carga, semi-reboques, autopeças, né? Até já que você tocou no tema, né, até antes a gente entrar nas nuances da Arrow, que, enfim, eu acho muito bacana a iniciativa e tudo, você tem uma história também nesse mundo, né, você comentou até do grupo Randon, você passou por lá, você falou pra mim, e como é que é, assim, trabalhar, vamos dizer, com pesados no Brasil? Um país que vive disso, né? O Brasil é um país que se desenvolveu, né? No ramo pesado, nós tivemos um crescimento muito forte de commodities, né? Produção agrícola brasileira, mineração, enfim, a sociedade cresceu muito nas últimas décadas, né? Do ponto de vista de produção, e o transporte pesado no Brasil, ele é referência para o mundo. Então, sim, o Brasil hoje, para você ter uma ideia, nós temos o maior peso que pode transportar numa rodovia no mundo hoje, é o brasileiro. É mesmo? E o brasileiro investiu muito em equipamentos. Como nós temos uma limitação de não temos construído muitas estradas no país, né? As nossas ferrovias também são limitadas, né? Então, foi pro caminhão. Então o Brasil se desenvolveu eu vou falar assim, né? O crescimento do Brasil desde Juscelino se deu pelo modal rodoviário. Foi uma opção da época, né? Apesar da nossa ferrovia ter
ser secular, né? O desenvolvimento do Brasil se deu com o modal rodoviário. Né? E se construíram grandes estradas, cortou o Brasil de norte a sul, leste a oeste com estradas, mas isso aconteceu em um determinado período, né, os anos 50, 60, até os anos 70, do milagre econômico brasileiro, e de lá para cá nós vimos um crescimento marginal, né, pequeno assim, do ponto de vista de novas rodovias, de duplicações. Proporcional à demanda. Proporcional que o país cresceu, como você vê a produção agrícola do Brasil, é um fenômeno, a referência no mundo, né? O quanto nós crescemos, né? E o quanto ainda tem de potencial crescer. Mineração, como eu comentei. E como não cresceu muito, né, Matheus, a área... como não se cresceu muito a infraestrutura de onde os veículos podem rodar, os veículos pesados, de longa distância, se cresceu em quantidade de carga que eles podem levar individualmente. Então, eu vou te dar uma referência, assim, países como Estados Unidos... Europa, né, o peso que você pode levar num equipamento lá é 40 toneladas bruta, podendo rodar tranquilamente nas rodovias. No Brasil é 74. Um caminhão. Um caminhão grande, né? Então é o dobro quase. É uma nomenclatura que não é muito comum aqui para o nosso motivo hoje, para a nossa série aqui de eletrificação, mas são os famosos rodotrens, bitrens, né? Aquele caminhão grande que leva mais que uma carreta, uma engatado na outra, né? Então, isso aconteceu também na indústria de passageiro, né? Os ônibus articulados que nós temos, né? E você passou por todo esse mundo? Sim, passei, vivenciei muito isso, né? O Brasil se transformou, foram muitas leis criadas, muitas tecnologias desenvolvidas. E é um transporte seguro, assim, né? Eu posso dizer que o transporte rodoviário é um transporte, mesmo com essa tonelagem, ele é muito regulado, né? Os empresários brasileiros, né, do transporte são muito responsáveis, né? São preocupados com a segurança, com a tecnologia. Dada a complexidade dele, ele funciona bem, né? Funciona muito bem. Porque é muito complexo do jeito que... Então, a indústria pesada, né, é outro tipo de negócio, né? E, inclusive, é uma indústria que a eletrificação, ela tende a avançar... É um pouco diferente, mais limitada, né, Matheus? Porque... Quando você pega, assim, referências mundiais, né, você vai ver quanto que representa, né, veículo de passageiro, né? Veículo de passageiro hoje o elétrico já representa 20% das vendas de veículos no mundo, né? Você vai pegar o setor de duas rodas, é 40%, né, a participação nas vendas. O nosso setor, né, de comerciais leves, no mundo é 8% do que se vende já é... Porque, em outras palavras, quando a gente fala de caminhão, a gente não achou uma solução muito diferente do diesel ainda, né? Não sei, por quê? Porque na longa distância, no heavy haul, né, ou na carga média, você tem que estar sempre fazendo a conta de autonomia, peso próprio do equipamento e investimento adicional, né? A tecnologia existe. Eu quero rodar 1.000 quilômetros de autonomia com um veículo, existe a tecnologia. Mas né? tem a bateria gigante. Você tem que botar muita bateria no veículo, né? Botando muita bateria, em ciclos urbanos, essa relação ainda é um pouco favorável, porque... Ônibus elétrico funciona. O peso que ele leva, esses equipamentos mais urbanos, geralmente é por volume, né? É o que mais se demanda, é uma carga volumosa, né? Então é você botar bastante pessoas dentro do veículo, você não vai alcançar a capacidade de carga dele técnica, né? O somatório da capacidade dos eixos ou da motorização. E uma van de carga como a nossa também, ela é uma van que mais carga comporta, né? Pode chegar a 2 toneladas, mas assim, grande parte da aplicação dela se dá pelo tamanho do produto, pelo volume que ele consegue levar, né? Os nossos atuais clientes têm cargas pesadas para levar, mas o maior demanda deles é por volume. Já em longas distâncias, como é peso, né, acaba precisando muita bateria. Então, no circuito urbano, a gente consegue dar autonomia, né, dá conta. Por não precisar botar muita bateria. Se eu começar a colocar muita bateria, os 2.000 quilos que o nosso carro comporta vai baixar. Né? Sim, que uma coisa afeta diretamente a outra. Então você pega um caminhão aí para atravessar, sair daqui de Curitiba, né, até a minha cidade lá em Caxias do Sul, para ele ser totalmente elétrico, ele vai precisar de uma autonomia que vai precisar perder capacidade de carga. Talvez umas 2 toneladas ele vai perder de tanta bateria que ele tem que colocar, ou mais, né? E é nessa conta que eletrificar, vamos dizer assim, o 100% elétrico no modal rodoviário não é tão simples, né? E o investimento, né, Matheus?
Em automóvel, você vê uma referência muito mais próxima hoje, né? Então, os veículos... Estão perto. Estão perto, né? Já tem modelos de entrada de linha que estão chegando ali, né? No veículo térmico, né? No veículo a combustão. No veículo comercial, essa relação ainda está um pouco mais distante, mas também a tendência é se aproximar. No caminhão, você fala em caminhões elétricos aí custarem 3 vezes, né, o valor de um caminhão a diesel, né, em função da quantidade de baterias que tem que se colocar, né, da autonomia. Então tem um mundo para andar aí. E até acho que um pouquinho antes da gente entrar justamente no que você começou falando da van, da carga e tudo, podemos matar uma curiosidade minha e de quem escuta aqui. Você trabalhou muitos anos pesados, né? Certo. Vamos colocar assim, reboque, semi-eixo, tudo. Como é que, vamos dizer, a eletrificação com baterias, são baterias muito grandes, né? Uhum. Como é que o meio de caminhões está enxergando descarbonização? São outros combustíveis? São baterias diferentes? Como é que é visto essa solução? Nós não acreditamos, né, que cada país tem uma solução, né? Tá. Então nós não vamos nos iludir achar que o Brasil vai ter uma virada para o veículo elétrico como teve uma Noruega, né, como teve uma China. Isso não é provável. Não é provável, né? Mas também não vai ficar onde está, né? Então o veículo elétrico tem um crescimento aí pela frente, né? E aí cada nicho tem sua própria solução, né? Caminhões, em função da perda que eles têm de carga, assim, quando se eletrifica, existe algumas aplicações que vão se desenvolver, né, nesse sentido, mas tem uma corrida também com relação ao combustível mais limpo, mesmo sendo térmico, né? Combustível mais limpo. Por exemplo, você utilizar aumentando a quantidade de biodiesel, né, na mistura do diesel, né? Então isso tem aumentado no Brasil, né? Já está chegando, se eu não me engano, é 14%, né? Isso descarboniza um pouco mais. Descarboniza, né? E a própria motorização térmica no Brasil, ela teve um avanço em relação às emissões, né? Então o Brasil por muito tempo ele andou num passo muito atrasado em relação à Europa, por exemplo, né? Então enquanto a Europa já estava no padrão Euro 6, sim, né, de descarbonização, de emissões de poluentes, né? O Brasil ainda estava fazendo a transição do Euro 3 para o Euro 5. O Brasil não passou pelo Euro 4, por exemplo, porque foi uma negociação, né? As montadoras no país, né? É um investimento muito grande disso. E aí, no momento lá, foi negociado, não, vamos fazer o seguinte, vamos atrasar o início dessa série do Euro, né? E vamos preparar para o próximo. Vamos direto para o 5, né? Então, já foi um grande passo no Brasil. O veículo realmente se tornou muito mais... Não foi só caminhão, tá? Essas normas foi para automóvel também. Eu acho que o carro está no Euro 8 agora, vai para o Euro 8, não vai? Nós estamos indo para o Euro... estamos falando em Euro 7 já, né? Euro 7, hoje tá. o Brasil, né? O Brasil está no Proconv 7, que é o Proconv 8, tá? Ah, tá, Isso. o Proconv... O programa do governo é o Proconv 7 hoje, que é o Euro 6, né? Então, talvez é o Proconv 8 para ir para o... Boa. Né? Então, assim, tem iniciativas fortes, né? Também não vamos desconsiderar todo o movimento que tem do etanol. Então, o etanol também é uma solução de descarbonização interessante para um país, né? Até eu achei bem legal, né? Que eu vou me corrigir, né? A gente fala em descarbonização, né? Há um tempo atrás eu escutei num evento, né? Nós devemos falar em desfossilização, porque eu consigo reduzir as emissões, né, de carbono, eu consigo ser um produto não 100%, né, amigo do meio ambiente, como é o veículo elétrico, mas eu consigo ser um pouco melhor, não usando o combustível fóssil. Fazendo uso de etanol, fazendo uso do biodiesel ou outras fontes renováveis outras misturas no diesel, né? E que trazendo para o nosso mundo real, né? A gente está falando de pesados, movidos a diesel. Cada melhora percentual que você tem de emissões, o impacto é gigante, né? Porque são veículos que rodam muito, que estão por aí. Então, vamos dizer assim, qualquer forma da gente descarbonizar, ou se for desfossilizar um pouco, é benéfica, né? Totalmente benéfica, né? Apesar de eu reconhecer, você reconhece que é um desafio para os motores, né? E eu ia te comentar justamente isso, né? E cada avanço tecnológico tem sua externalidade, né? Cada movimento da sociedade, da economia, da tecnologia, ela causa uma externalidade, positiva ou negativa, né? Então,
ponto de vista positivo, não vamos discutir, né? A vantagem de você trabalhar por um mundo melhor, né? Para nós, para os nossos filhos, para o planeta, né? Então, isso nem se discute mais, né? O pacto da ONU, né? O quanto as empresas têm consciência de produzir de forma mais limpa, né? Isso é página superada, né? O Brasil está sediando a COP30 agora, com todo o desafio logístico de sediar ela lá, né? Que tem sido notícia internacional. Tá na Amazônia. Mas é um país... Nós somos um país com uma matriz energética muito limpa, né? Sim. Nós somos um país que, se eu não me engano, 70% da nossa matriz é matriz limpa, né? Acho que 60% vem sobra energia. Sobra energia renovável. 60% hidráulica, se eu não me engano. Bom, somando todas, eólica, hidráulica, né? É uma matriz muito limpa, né? E vejo a importância, né? Eu vejo a tendência, né, de nós darmos um passo também no nosso uso dos veículos. E eu acho interessante, assim, Matheus, que dentro de todo o compromisso que uma sociedade pode ter, né, existem vários recursos, né, de você caminhar para a desfossilização, descarbonização, né? Sim. E dentre eles, o transporte é aquilo que está mais palpável hoje na mão da escolha da sociedade. Não é por nada que tem iniciativas como a cidade de São Paulo, por exemplo, que tem uma iniciativa muito forte, né, de até 2040 ter todos os veículos urbanos, os veículos de passageiro urbano lá de transporte elétrico. Os ônibus, né? Tem um projeto dos ônibus em São Paulo serem elétricos, né? Não, também. Hoje está se aproximando de 1.000 ônibus já, né? Então, até 2040, todos têm que ser, né? Toda aquela frota. Você pega uma cidade... Vamos sair de São Paulo, né? Vamos para o interior de São Paulo. Uma cidade como São José dos Campos. Sim. São José dos Campos, né? Berço da tecnologia também, da aviação. Exato. Eles estão... O ano que vem, né? 2026, todos os veículos de transporte de passageiro lá serão elétricos. Né? Eles têm, se eu não me engano... 27 automóveis, né, na frota deles lá que são elétricos, né? Nós também estamos botando um pé lá, né? Nosso veículo vai estar rodando lá, dando um spoiler aqui, né? Então, e é aí que eu acho que começa um pouco a nossa conversa, porque, como você falou, você tem uma história boa, vamos dizer assim, não estamos falando do automóvel propriamente dito, estamos falando do veículo de trabalho, né? Que tem várias categorias, a gente sabe. Mas aí entra a Arrow, né? Entra a Arrow. O que é a Arrow? Como é que surge todo esse conceito? Eu acompanho um pouco, mas quero ouvir de você. Tá bem. A gente falou de um monte de coisa aqui, né? Voltamos para a primeira... Nos distraímos aqui no percurso. Mas a Arrow, ela sai exatamente dessa base da indústria da Serra Gaúcha, né? Dessa vocação da inovação, de ter veículos, de ter montadoras, como do Grupo Randon Marco Polo, como eu comentei, a Grale, né? Empresários, assim, que foram totalmente à frente de seu tempo, né? Na época, né? Nos anos 40, nos anos 50. E em pleno 2021, né? Em pleno momento de pandemia ali, o setor pela Covid, né, nós tivemos 2 Brasis, né, se meu português me ajudar. Tivemos 2 tipos de Brasil naquele momento, né. Nós tivemos, por um lado, a plena proibição de aglomerações urbanas, que foi terrível para o transporte de passageiros, né. Você não podia botar muita gente dentro de um ônibus, você não podia pegar... transporte coletivo com muitas pessoas. Tinha uma série de limitações que todos nós vivemos isso, né? E por outro lado, você teve uma população, né? Uma quantidade de pessoas que ficou restrita às suas residências. Sim. E nós vimos uma explosão do e-commerce, né? Enquanto o setor de transporte de passageiro estava em um momento muito difícil, você tinha a venda online bombando. Uma venda online bombando, né? As pessoas encomendando cada vez mais coisas em casa, né? Então, você vinha uma linha de crescimento onde o e-commerce participava das compras das pessoas, né? Na faixa de 4% das compras, e você viu naquele momento um salto, né? Nós estamos chegando agora com 10% de todas as vendas do varejo do Brasil por e-commerce. Eu trabalhava com e-commerce nessa época. Você trabalhava com e-commerce, mesmo? Tá bom, então você foi testemunha viva. E com esse crescimento do e-commerce que o Brasil tem, naquele momento, né, 13 empreendedores, né, o Jocelei, o Júlio e o Marcelo,
que vieram da Volare, da Marco Polo, né? E mais tantas outras pessoas se juntaram ao projeto da Arrow e podiam ter feito, talvez o mais natural seria dizer assim, eu sei fazer um veículo de passageiro, eu vou criar um veículo de passageiro, ou eu vou criar um carro, um automóvel, né? Mas não, eles resolveram fazer, com a expertise de projeto, de tecnologia que eles tinham, né? Resolveram criar um carro comercial. E na pesquisa deles de mercado, né, o que mais estava carente no mercado naquele momento era um carro que resolvesse, né, revolucionasse, é um termo que nós gostamos de usar, que revolucionasse a forma como as entregas estão sendo feitas nos grandes centros, né? Então, a venda online aumentando, tem que ter um veículo que combine com isso. Que você faça uma coisa, você coloque veículos elétricos, né? Não fazia sentido em pleno 2022, 2021, você fazer um veículo que não fosse elétrico, né? Então esse foi o grande primeiro pilar da Arrow, né? Vamos fazer um veículo elétrico, né? E aí veio um segundo pilar, né? Mas nós temos que fazer um veículo que seja produtivo, tá? Então, ele sendo produtivo, eu tinha que trazer ingredientes, né? A Arrow, nós, né? Tínhamos que trazer ingredientes naquele momento que ajudasse a resolver problemas da operação, né? Então, fazer um veículo só por ser elétrico, para levar a mesma quantidade de carga, você vai estar substituindo um veículo a combustão por um veículo elétrico, que é muito bom, né? É excepcional. Mas você tem que ter diferencial. Mas você não está fazendo um por um, né? Você está trocando um por um. E a indústria convencional, né? A indústria de base estabelecida é o contrário, né? Quando você pega aquele veículo a combustão, né? O veículo térmico, e você coloca um veículo elétrico utilizando a mesma plataforma, você está tornando aquele carro menos produtivo ainda, porque ele fica mais pesado, ele perde capacidade, né? E aí nós fizemos um veículo que nós olhamos, bom, o que precisa, né? Foi pesquisado as aplicações, foi olhado diversas fontes de pesquisa, né? Clientes, usuários, e aí se identificou, bom, eu tenho que fazer um veículo, vou te dar um exemplo, com 6,20 metros, porque é um veículo que transita bem em grande centro urbano com esse comprimento. Bom, eu preciso fazer um veículo... Até isso é importante. Eu preciso fazer um veículo que, como ele não vai ter motor, como ele não vai ter cardan, como ele não vai ter escapamento, como ele não vai ter protetor de cárter, né? Então vamos refazer a distribuição dele. Eu vou botar a posição de dirigir dele mais à frente. Não tem motor ali, né? Não preciso ter um bico ali esperando para um dia receber um motor. Então o motor está mais à frente. Dentro desse gabarito a gente fez um carro com o maior volume possível, né? Uma van com o maior volume de carga possível, 16 metros cúbicos e meio, e que suporta 2 toneladas de carga. Não tem veículo no Brasil nesse posicionamento. Tanto que nós costumamos dizer, né, que o nosso Arrow nós falamos de van, né, o nosso Arrow One, mas ele é mais que uma van, nós dissemos, né, porque ele está ali posicionado entre um VUC, um caminhão, né, ou uma van. Ele está numa categoria intermediária de mercado. Eu vi o veículo, ele é bem grande para a proporção e ele cabe muito à demanda, né? Você falou em e-commerce, ele funciona muito bem para isso. Exatamente. Então nesse pilar, nós trouxemos esse ingrediente para fazer a conta fechar, né? Então o cliente, o usuário tem um veículo que não emite, né? Um veículo que até nós temos um racional todo de cálculo ali, Matheus, e ele reduz 24 toneladas de CO2 ao ano de emissão, né? O nosso bela carro. Diferença. E por ele ser maior, por ele ser mais produtivo, por ele ter automatização de abertura de porta, fechamento de porta, por ele ter uma organização interna de prateleiras, né? Então foram vários ingredientes do veículo que trouxe produtividade. Então a nossa tese é assim, quando você coloca um Arrow, nossa tese melhora o trabalho. Você gera produtividade, então você não está trocando um por um. Eu estou tendo a chance de tirar 2 vans térmicas ou uma e meia van térmica em operação. Então a conta é diferente, não é fazer uma conta de uma van para outra. É numa frota que você tem lá 200, 300 vans operando, quantas você consegue tirar van térmica? E aí você está deixando de emitir, né, Matheus? Uhum. É importante, você não está poluindo, né? Você não está gerando ruído nos grandes centros, mas você está descomplicando o trânsito também. Porque se a cada 10 Arrows eu conseguir reduzir para
e colocado eu consegui tirar 13, 14, 15 veículos, então são veículos a menos que estão transitando, né? E até sobre esse ponto, acho que para quem está acompanhando tem um assunto que é muito legal a gente comentar. Você falou que o seu veículo, ele consegue tirar 24 toneladas por ano de CO2, é isso? CO2, dióxido de carbono. E qual é o detalhe mais interessante? Isso é dentro dos centros urbanos. Às vezes a gente fala muito sobre o quão o carro elétrico é eficiente, o quão o carro elétrico ele é mais sustentável, mas a gente esquece que o principal ganho é dentro do centro urbano, o carro que roda do lado de onde você anda, ou no teu caso a van, ele emite menos. E eu acho isso muito legal porque, assim, indiferente até de como o veículo vai funcionar, aonde ele emite é onde as pessoas estão. E eu acho que esse é um dos principais ganhos. Cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, que é onde as pessoas vivem, o veículo emite menos. Essa é uma conta que eu acho muito legal, porque faz toda a diferença. Indiferente de qualquer assunto relacionado à bateria, até fonte de energia, né? Se aonde as pessoas estão andando não tem a mesma emissão de dióxido de carbono, só por isso o ganho já vale muito. E não é todo mundo que olha por esse lado, né? Às vezes a gente faz vários tipos de estudo, mas quando você pensa que o veículo onde estão pessoas, ele emite menos, o ganho é muito interessante. E claro que eu não gostaria, isso que eu vou falar agora, acho que não é nem um pouco apoiável isso, né? Mas imagina que porque o dióxido de carbono, poucas pessoas sabem disso, né? Mas muitas vezes elas olham um veículo aí a diesel, né? Um carro, uma van, um caminhão dentro de uma cidade como Curitiba aqui, por exemplo, São Paulo, Caxias, Porto Alegre, enfim. Quando ela olha um carro assim que está fazendo fumaça, sim, que está com problema de manutenção, lá é visual isso, né? Tá fazendo fumaça e tal, tu vê, né? Tá poluindo, né? Perfeito, tá gerando gases assim, tá desregulado, precisa de manutenção, né? Não tá legal aquele veículo, é um veículo antigo, por exemplo, né? Mas acontece muito. Acontece muito, né? Só que aquilo é prejudicial para a saúde, né? Sim. Mas aquele não é o dióxido de carbono. Aquela fumaça que ele enxerga, que é visual, né? Eu consigo tangibilizar isso. A pessoa está vendo, ela diz, poxa, não tá legal isso aqui, né? O dióxido de carbono, ele é inodoro e invisível. E é esse gás que é o gás do efeito estufa, do aquecimento da Terra, né? Da elevação de temperatura, né? Do descongelamento dos trópicos. É o que a gente não vê. Da desregulação, é uma coisa que você não vê. Então você já imaginou a percepção nossa se a gente pudesse ver isso? Já imaginou você num grande centro parado e conseguindo enxergar para cada tipo de veículo? Bom, olha que legal, esse veículo aqui é um veículo que não está prejudicando o planeta. É verdade. Então é uma coisa interessante. Você trouxe um bom assunto, é verdade. Imagina se você pudesse ver a poluição saindo dos veículos do lado de onde você está respirando. Então é interessante isso, né? Porque talvez a nossa sociedade, assim, ela ainda a eletrificação é um caminho que está avançando no Brasil, no mundo. Eu citei alguns exemplos para ti, avançou muito, né? Mas ela vai avançar nos próximos anos, né? E a seu tempo, né? Mas eu acho que numa velocidade maior do que nós imaginamos, tá? Então, nós como brasileiros ainda muitos segmentos ainda estão esperando assim, bem céticos, muita gente ainda cético, mas talvez desconhece o que tem acontecido, né? E o próprio Brasil, né? O Brasil, se você pegar as estatísticas desse ano, nós já fomos o país que recorde de crescimento de venda de veículos elétricos ano passado. Recorde de crescimento. Proporcional. A venda de veículos elétricos mais dobrou. Foi 220%, 219% em relação a 2023. Não teve país no mundo que mais cresceu. Proporcionalmente. Isso é um sinal, né? E o ano passado fechou em 2,5% no Brasil das vendas, né, totais eletrificados. Esse ano está em 8% no primeiro semestre. A hora que fechar o ano, acho que nós vamos continuar na liderança de crescimento. A gente tem uma matemática do elétrico e do híbrido, né? Que tem várias matemáticas, mas a gente fecha o ano caminhando para quando a gente traz elétrico e híbrido, para
quase 10%, né? Se você pensar 10% de participação, se só o mercado disso fosse 10%, já era um impacto muito grande. Imagina se isso continua avançando e conforme a experiência do consumidor acontece, isso só tende a melhorar, né? Então, tem essa tendência, né? E a gente enxerga claramente isso, né? E quando eu te falei ali desse efeito do dióxido de carbono, que ele é invisível, pô, será que a gente poderia enxergar isso? Eu falei de 2 pilares, né, da Aero, como é que ela surgiu. Eu falei do pilar da eletrificação, né? Ter nascido um veículo elétrico desde o primeiro momento, né? Eu te falei da eficiência, foi um segundo pilar. Vamos trazer ingredientes que sejam produtivos. E nós achamos mas muito importante, e é uma assinatura nossa, trabalhar num design. Então o design do carro... Ele é funcional, mas é funcional e bonito. Então é o design de fazer um carro ergonômico, é um design de pensar nele de uma forma racional dos acessos, né? Então o design não é só... Ainda bem que é beleza, né? Mas ele tem outros ingredientes quando você desenvolve. E nós achamos muito importante ter um carro diferenciado, ter uma assinatura visual, né? Então é um carro bonito, né? É um carro que chama atenção. Por quê? Porque nós queremos que... Vou botar umas fotos, já que ele comentou bastante, eu vou colocar umas fotos, tá? Que bom. Mas vou colocar uma foto na edição. Coloca lá, Matheus. Então é um carro que chama atenção por onde passa. É um carro que quando as pessoas enxergam, tem alguma coisa diferente nesse carro. Então se você no nosso caminho para cá, né, o Júlio gosta muito, né, o Júlio da Aero lá gosta muito de usar, que você já falou com ele, ele gosta muito de usar isso, né? Quantas vans elétricas quantas vans você viu no seu caminho aqui hoje, em Curitiba, que eram elétricas? Ou estando em São Paulo, ou estando, né, em outra cidade. Talvez você não reparou, porque ela não chama atenção, ela é o mesmo projeto, bota um adesivo do lado ali, bota uma grade azulzinha na frente, verdinha, mas é a mesma plataforma, um desenho muito parecido, né? Então, nós achamos muito importante fazer um carro bonito, fazer um carro com design premiado. Nosso carro tem um design premiado, mas ele nasceu lá, a premiação dele foi consequência. O motivo do desenho dele é que chamasse atenção por onde passa. Então, poxa, fazer algo legal. O que tem diferente? É um carro... Eu tenho orgulho, né? Eu tenho orgulho de andar com um carro desse. Nossos usuários de São Paulo são parados. Já tivemos reclamação de cliente que estava comprometendo a produtividade dele, brincando, né? Porque as pessoas se interessam e aí vão lá a bordo do motorista. O que é isso? Nunca vi. O que é essa nave aqui, né? O que é esse carro meio Star Wars? E o que eu acho legal, né? Vou pedir um comentário aqui. A gente está falando de um veículo que é bonito, é pensado no usuário, tem uma proposta eletrificada e é totalmente brasileiro. Totalmente brasileiro. Assim, o conceito, né? Claro que a gente vai entrar em cadeia de fornecimento, mas o conceito é um sonho brasileiro, é um projeto brasileiro que funciona e eu acho isso muito legal, né? Eu acho que vocês estão acompanhando. Não é fácil fazer isso, né? Nem um pouco. A gente às vezes não se liga, mas não é fácil chegar nesse jamais. Estágio. Desafios enormes, né? Você está no meio, você está fazendo um veículo, né? Quando as pessoas dizem o que é um veículo, na cabeça das pessoas vem marcas... bilionárias. Trilionárias, né? Vem marcas seculares, né? Então você pensa em marcas de veículos existentes e que são, né, admiráveis, né? Marcas no mundo todo, né? Talvez no Brasil a gente lembra de algumas marcas brasileiras, né? Você lembra do Gurgel? Lembra do Gurgel, né? Eletrificação, bem lembrado, né? Que produziu quase... Entre somar eletrificado e a combustão, se eu não me engano, eu vi um número, acho que ele produziu uns 10 mil carros, né? Chegou, né? Foi um volume, né? Interessante. E aí vem o primeiro desafio. É uma indústria com regulamentos, né? Você está transportando carga, você está andando em grandes centros, você tem que ter homologações. Segurança. Bem importante, né? Um veículo que é emplacado, né? De segurança para quem está andando com ele, para quem está nas cidades, né? Então esse é o primeiro desafio, né? E na Aero, o primeiro desafio foi dobrado, porque a Aero é uma empresa pequena ainda, considerando essas grandes, né, esses grandes players, né? Nasceu de 3 empreendedores, como eu comentei, né? O Marcelo, o Júlio e o Jocelei, mas eles precisavam ter um apoio, né?
e o apoio financeiro, um apoio inclusive tecnológico, né, para somar parceiros desse projeto para tudo custa caro. Tornar ele elétrico, né, para tornar ele realizável, né, esse veículo elétrico. E foi assim, né, foram várias apresentações, né, várias visitas, várias reuniões, vários investidores, né? Como uma startup, né, mesmo? Como uma startup, exatamente isso, por projeto, né? E o número cabalístico, né, o número real foi o seguinte, Matheus, foram 149 reuniões, tá? Entre virtuais, presenciais, né? Para apresentar a ideia, né? Aí, naquele momento já 149 reuniões só por negócio... Para dizer assim, bom, eu tenho essa ideia, eu tenho esse negócio, acredito nisso, né? Tem aqui a equipe que vai desenvolver isso, porque não estava no zero a companhia. Naquele momento já se fazia mais de ano que a empresa trabalhava em desenvolvimento de projetos. Fez projetos de engenharia para empresas, para montadoras no Brasil e no exterior. O corpo técnico da Aero é um corpo muito qualificado, engenheiros que conhecem de mobilidade de veículo, né? E aí na reunião de número 150, né, que eles, né, na época, nós, como Aero, né, como empresa, ouvimos o sim. E aí o sim teve Na última... Que legal. A última, né? Vamos dizer, a última que deu start na companhia. Mas 150. Então nesse momento, tivemos o primeiro investidor da companhia, e aí que acreditou na tecnologia, né? E acreditou na proposta, na proposição, e esse foi um desafio. A partir dali foi um ano, foi exatamente um ano de quando você começou então a materializar aquele projeto. E aí desenvolveu o desenho do veículo, definições de fornecedor, cálculos, montagem, como vai montar, né? E também todas as homologações. Foi quando você conseguiu viabilizar ter essa van elétrica no Brasil. Exatamente. E aí foi um ano. E isso não é um parâmetro da indústria, né? Uma indústria não faz um carro do zero até ter ele homologado em um ano, né? É bem mais, né? Se fala num ciclo de 3 anos, muitas vezes, né? Então foi um desafio, e desafio enorme, né? Que eles contam, né? De vir à noite, né? Imagina, você acompanhou essa história, né? E são tantas barreiras, né? Desde o próprio consumidor. E como é que caminhou esse processo? A gente falou de 2021, nascimento. Exatamente, isso foi em setembro de 21. Um tempo até conseguir produzir efetivamente, imagino que criar identidade, tudo. E como é que foi esse caminho até agora? Como que são os próximos planos? Vamos falar, né, do desafio China, porque eu imagino que a China é um desafio em vários detalhes. É um amigo e ao mesmo tempo é um inimigo, né? Porque, vamos dizer assim, pode ser um concorrente também, né? Enfim, como é que foi até chegar? Então, só concluindo aquela etapa, né? Um ano para fazer. Uhum. Então, em setembro ficou já homologado o veículo. Em novembro daquele ano de 22, o veículo foi lançado na segunda maior feira mundial de transporte, que é a Fenatran, que acontece em São Paulo. É a maior das Américas, tá? Somando os Estados Unidos, ela é maior. Só tem uma na Alemanha que é maior que ela. Então, o veículo foi lançado lá naquela feira, né? E a partir dali, então, começou a nossa jornada. Nossa jornada de 22 para cá, né? Efetivamente, os primeiros carros foram entregues em 23. Então, apesar de a Aero, né, ela ser de 2021, a companhia, de ela ter começado, de ter aprontado o projeto em 22, efetivamente nós temos 2 anos, né, de entrega de veículos. É uma empresa jovem. Claro, imagina, a Chevrolet tem 100 no Brasil, 100 no Brasil. No Brasil, Imagina. Então essa jornada foi uma jornada de aprendizado, de erros, acertos, né, mas o que nos diferenciou nesse mercado tem sido o fato de nós sermos uma empresa aqui, brasileira, né? Sim. Tem clientes nossos que dizem assim, os meninos, né? Se refere aos meninos da Aero lá, então, porque tem uma identidade, né? A minha empresa está aqui, o nosso corpo técnico está aqui, nós solucionamos problemas, né? Para o Brasil? Solucionamos problemas, tá? Parece básico, tá? Mas é diferencial, tá? Então, o nosso veículo é atendido por nós direto, então melhoramos diversas coisas do projeto dele, né? Então, tivemos aí, já no primeiro ano, né? Tivemos melhorias de projeto.
Então vem se desenvolvendo carro ano a ano, né? E o veículo, acho que tu citou um pouco de China, um pouco da cadeia logística, né? Claro. Esse é um grande desafio que a gente tem. Nós somos uma empresa nacional, fabricamos no Brasil. Você vai em Caxias do Sul, lá temos uma planta, você vai ver gabaritos, você vai ver máquina de solda, uma você fábrica vai ver pintura, mesmo. Você vai ver uma fábrica, né? Mas existe uma parte do veículo, né? Baterias, o OBC dele, né? Eixos elétricos, né? Tem uma boa parte da tecnologia do carro que é China. Que é a China, né? Que você poderia ser outro lugar. Poderia, né? Mas a China hoje, ela tornou o veículo elétrico uma política de Estado. Né? Sim. Então a China optou por essa tecnologia já há alguns anos, né? Criou seus incentivos internos, suas obrigações internas, suas diretrizes internas, e também se abraçaram muito na tecnologia inovadora, né? De baterias em LFP, né? Então esse somatório de política de Estado com tecnologias que surgiram lá, enquanto o mundo navegava numa outra... levou a eletrificação para a China. Levou a eletrificação para a China, né? Ela adotou o que existia de tecnologia do mundo, trouxe para casa e melhorou muito. Então, hoje você fazer um veículo elétrico, você demanda muito dessa tecnologia. E eu não falo só de competitividade. Nosso carro não compra o que é mais barato, né? Como nós somos uma empresa nova no mercado, nós não podemos nos posicionar por fazer um veículo barato, ruim, componente de segunda linha, né? Nós utilizamos o que tem de melhor no nosso carro, né? Nossas baterias são CATL, né? CATL, que é a maior fabricante. Maior fabricante mundial, qualidade indiscutível, né? Equipa carros de marca do mundo inteiro. Então e essa cadeia... Como nós nos posicionamos como uma indústria nacional no mercado, né? O nosso carro tem mais de 50% de nacionalização. Também gostaríamos de... ter a bateria daqui. De ter uma bateria brasileira, de ter um eixo brasileiro, de ter, né, um onboard charging brasileiro, né, de ter um TMS brasileiro, quer dizer... Mas assim, o Brasil ainda vai chegar lá, né? Então a gente participa dessa cadeia de desenvolvimento, temos parceiros aqui, mas ainda o melhor composto tecnológico tem sido chinês, né? Então, para produzir a van elétrica no Brasil, vamos dizer assim que componentes importantes da cadeia são chineses. São chineses. E assim como tem brasileiros e brasileiros, americanos e americanos, alemães e alemães, chineses também. Tem chineses bons, chineses ruins, né? Além de termos... Porque o projeto é nosso, tá? Sim. Só quero fazer essa correção. A cadeia de fornecimento... O fornecedor é um componente importado, muitas vezes, né? Mas o projeto é proprietário nosso, né? Como acontece com qualquer fábrica, né? Tem marcas que compram o carro pronto, né? Você pode ir lá, exatamente, white label. Você pode ir lá, trazer o veículo, botar teu carimbo e vender. Nós não, nós desenvolvemos o componente, projetamos, aprendemos, né? Porque nós não tínhamos especialistas em motorização elétrica. Fomos buscar essa tecnologia, aprendemos com empresas locais e aí nós trazemos esses componentes de lá. Só que o lead time é longo, né? Então o segundo desafio é esse, né? Por ainda ter uma base de importada muito ampla, você depende de uma cadeia que às vezes a peça que você coloca o programa hoje vai chegar em 120 dias. 150 dias, né? Para você, vamos dizer assim, montar no veículo. Para eu colocar no meu carro em Caxias e complementar ele, né? O nosso veículo lá em Caxias. Então o desafio logístico é grande. Nós entendemos que tem que avançar, o Brasil vai avançar nesse sentido, mas ainda não tem sido uma solução ainda... E do ponto de vista financeiro, eu conheço algumas empresas que falaram em fabricar baterias no Brasil, algumas divulgaram intenções de fazer projetos. Quem falou que nos próximos anos vai se envolver com isso foi a BYD até, mas ainda do ponto de vista financeiro, o custo-benefício também está na China. O fabricar bateria, né? Nós sabemos, né, de empresas, né, que realmente fabricam a bateria aqui, mas muitas vezes o módulo, né? Tá. O módulo ele é importado, você monta aqui, né, os módulos para compor o pack da bateria, né? Porque a tecnologia é uma tecnologia intensa em capital, né, Matheus? Sim. E a China tem escala. Fabricar isso tem escala, tem capital barato, tem subsídio muitas vezes, né, para inovação. Mas nós vemos companhias grandes também no Brasil dando passos nesse sentido, né? Entendemos que vai chegar, nós mesmos somos parceiros dessas companhias, temos alguns projetos comuns com eles, né?
Mas a nossa solução ainda tem sido o composto de competitividade, qualidade, né, inovação ainda tem sido a solução de um parceiro nosso. Isso é realidade para, assim, a indústria, de certa forma, quando a gente fala em bateria é chinesa, acho que, puxa, são poucos os carros que tem alguma bateria que não é, né, mas a China detém isso e foi até por isso que ela conseguiu unir a tecnologia que ela já tinha e caminhar para o carro, né. Vou até, antes da gente prosseguir, aproveitar aqui a deixa, fazer um agradecimento, porque o estúdio é bonito, né? Gostou do estúdio? Acho legal. As cores do Juventude, né? De Caxias do Sul, podia ser Palmeiras, mas é Juventude. Quando eu trago o pessoal de São Paulo, falam isso. Mas porque eu queria aqui fazer um agradecimento ao estúdio BG9 Entretenimento, que é o estúdio que é onde acontece aqui o podcast Electricar BR em Curitiba. Desde que começou, aqui o estúdio. Então, fazer um agradecimento, pessoal da BG9, é legal. E, bom, cor do Juventude Cor do Juventude verde, né? Cor da eletrificação também, né? Também. Agora vamos dar mérito ao porquê da cor. E da energia, né? O amarelo. O amarelo da energia, eletrificação. E o microfone aí para espalhar a informação, né? E o microfone, Às vezes a gente, é capaz de ter gente que ainda não percebe, comigo não é tão óbvio, né? Às vezes a gente olha e tal, mas será que é o microfone mesmo? Tá bom. Mas aí, bom, falamos da cadeia chinesa, né? Mas você sabe que eu tenho algumas dúvidas sinceras desse mundo, porque a gente até falou em bastidores, o carro elétrico veio. Porque o carro elétrico urbano, a gente tem carro 0 km por 120 mil reais, você tem condição de financiamento, você tem esse mesmo carro seminovo com uma desvalorização, porque você consegue comprar esse mesmo carro por 100 mil, e você tem uma opção, hoje ter um carro elétrico pode ser uma opção para o brasileiro. Isso pode não parecer, isso pode parecer, isso às vezes a gente não entende, mas isso era impossível um tempo. O carro elétrico já foi uma coisa assim, você não tinha acesso, você não tinha como comprar. E hoje você tem a opção. O carro elétrico se tornou uma opção. Na mesma medida que os primeiros carros elétricos, quando vieram ali, a gente viu um comercial elétrico ou outro, uma van elétrica ou outra, mas é muito nítido que isso não foi tão fácil, né? Não. Assim, eu acho que a gente pode citar algumas marcas, né? Peugeot, Citroën e Fiat lançaram suas versões elétricas das suas vans. A própria BYD chegou num primeiro momento com a van elétrica, mas me parece que foi muito mais difícil você eletrificar esse segmento até hoje do que foi o carro. E vocês estão justamente nele. E aí que eu te pergunto, né? Como é que estão essas barreiras nisso? Qual que é o problema? É o custo a mais do que um veículo a combustão? Você acredita que esse mercado talvez ainda vai receber uma dose de marcas chinesas que aí sim vão vir com preço? Qual que é a tua visão? Em comercial leve, né? Que é o nosso segmento, realmente, quando tu pega a penetração, assim, nós estamos com uma defasagem em relação ao mundo. É mesmo? Automóvel, você comentou ali antes, né? Automóvel, hoje 20% das vendas mundiais já são, que no Brasil está se aproximando de 10%, né? Sim. Então o Brasil já está ali em metade da estatística mundial, da média mundial, né? Em comercial leve, 8% das vendas do mundo são... o mundo está mais à frente. No mundo está mais na frente. Aqui no Brasil está em 0,3%. Aí que tá, esse é o ponto. É isso que você falou, né? Então ainda está muito baixo. É um mercado que hoje está sendo de mil e poucos veículos ainda, né? Em comerciais leves, e no Brasil emplaca 500 mil comerciais leves ao ano, entende? Então ainda tem um caminho para andar. E o comercial leve, muitos andam na cidade, correto? Maior parte dos comerciais leves, né? Tá, comercial leve tem muita picape, tá? Então, picape está dentro do comercial leve. Vamos tirar as picapes dessa conta, mas ainda é muito veículo. Ainda assim, existe uma quantidade que pode... E o veículo urbano, né? É muito fácil eletrificar o veículo urbano, correto? Você tem mais controle, né? Você tem mais controle, porque geralmente as entregas, né? Sai para fazer a entrega, ele dorme, né? Na estação do cliente, né? Então você consegue ter um pouco mais de controle, né? O meu muito fácil, porque não existe barreira de autonomia para uma van que anda na cidade. É isso que eu quis... Vamos pegar o nosso carro. O nosso carro tem 200 km de autonomia, tá? Nós acompanhamos nossos clientes, assim, eles fazem 100 km por dia, às vezes, né? Então, 80 a gente pega cliente, tem cliente que faz 120. Então, ele ainda tem uma capacidade, assim, de voltar, inclusive ele volta, né, para sua base à noite e fica lá, né? Então, tem uma pergunta que muita gente faz, né? Quanto tempo demora teu carro para carregar, teu veículo para carregar as baterias?
Olha, até dá para brincar, né? Demora 2 minutos. Por quê? Porque se um veículo fica 10 horas, né? Se ele tem 10 horas de uma janela de recarga, é o trabalho de você colocar ele na tomada E tirar de manhã. É. E os carregadores hoje, você não precisa mais pensar em ter carregadores super potentes, né? E daqui a pouco carregadores menores, né? Você fazendo uma coisa, você tem 10 horas de janela. Você tem carregadores inteligentes que se comunicam entre si, não precisa estar todos ao mesmo tempo ligando se você tem uma frota de 10 carros lá, né? Ele faz a gestão. Faz a gestão, né? Então E aí você me falou que a gente está falando de um mundo que 8% de veículos comerciais leves são... a média mundial, né? Eletrificados, a média mundial. E no Brasil é 0,3. E o que justifica essa nossa dificuldade? O que você me diz? Eu te digo o seguinte, é novo. Tá. O carro elétrico, ele puxa a demanda, tá? Então, primeiro no mundo chega o carro, depois chega a van, depois chega o micro-ônibus, então, né? Tem uma razão assim. O carro é o sonho. O carro demorou para chegar no Brasil. Demorou. O carro demorou para chegar. A gente fala aqui que, tá vendendo bem carro elétrico e tal, mas volta 24 meses. Volta 24 meses, né? Não foi uma eternidade. Se você voltar 2 anos atrás... Ainda... 2 anos atrás tinha carregador que era de graça ainda. Porque não tinha uso. Não tinha uso, né? Então assim, o carro tem puxado isso. E no veículo comercial, a relação de investimento é um pouco maior ainda, né? Num carro, você falou que tem carro elétrico aí... A preço de carro a gasolina. 120 mil, né? Carro a gasolina. No nosso caso... Quando nós colocamos a Aero no mercado, vou dar o nosso exemplo agora, né? Nós colocamos ele num nicho. Ele é um carro nichado, né? Ele é um carro que nós desenvolvemos para ele pegar uma faixa intermediária entre uma van grande e um caminhão pequeno, né? Então ele é um veículo que, pelo seu tamanho, pela sua capacidade, ele acaba tendo... Ele atende mais. Ele é um veículo que ele é premium, né? Posso chamar assim, ele é um veículo premium. Se eu disser que o carro elétrico, ele já é premiumizado, né? O nosso carro é um carro premium dentro das vans, mesmo as elétricas, né? Sim. Se você pegar uma Mercedes, pegar uma Transit elétrica... Mercedes lançou alguma coisa elétrica agora há pouco. Eles lançaram no final do ano passado, né? A e-Transit. Então, são carros de alto investimento também, mas o nosso carro, ele tem seus méritos. Ele leva mais carga ainda que esses 2 veículos, né? Então, ele é um carro premium dentro do mercado premiumizado. E agora, o que acontece? O desafio do comercial leve é fazer o que o veículo de passeio fez. É você trazer a competitividade também para o comercial leve. É você ter um carro elétrico a um valor competitivo em relação ao carro a combustão. E nós estamos nessa jornada, tá, Matheus? Nós como Aero, estamos nesse caminho, né? Nós já aprovamos nossa tese, o nosso veículo é um sucesso. Nós, nos últimos 2 anos... Ele tem uma aceitação boa, né? Eu já ouvi alguns comentários. Olha, é um veículo elogiado, né? Tem, pelo nosso atendimento, pelo diferencial que ele traz, pelo design, então é um veículo que chama atenção. Matheus, nós ganhamos prêmio de design desse carro ano passado na Alemanha, competindo com empresas... Com designs bonitos. Empresas de lá, da Alemanha, grandes aí. Pelo design, pela funcionalidade que nós levamos do carro. Não só da estética do veículo, mas pelo design como solução. Eu até aqui faço de forma, né, o comentário, eu lembro bem de quando eu conheci. Vamos dar um exemplo de uma van para Mercado Livre, para a Amazon, né, por exemplo, que a gente está falando de entregas urbanas normalmente. O veículo tem uma pulseira que você consegue utilizar para abrir a porta, correto? Sim, é uma automação. E você consegue fazer a entrega de uma caixa muito mais rápida, porque existe uma porta do lado da onde está o motorista e o acesso é muito rápido, e por ser elétrica dinâmica é mais rápida também. Então é um veículo inteligente. Eu me recordo muito da inteligência do sistema. Não, e assim, ele foi um carro pensado para você ter fácil acesso ao compartimento de carga, né? Então ele tem aquele conceito denominado walk-in van ou step-in van, né? Onde você... Fica em pé na van. Você caminha, né?
step-in, né? Caminha dentro da van, né? Do compartimento de carga. Todos nós já entramos no micro-ônibus, né? O micro-ônibus você entra, o motorista está ali, os assentos estão aqui atrás. Nós trouxemos esse conceito, né? Nosso pessoal sabia fazer micro-ônibus, né? Claro. Para o nosso veículo de carga. Então eles entram e o motorista e o ajudante, né? Cabem 3, ou o segundo ajudante, são 3 passageiros que cabem no nosso carro, eles podem acessar o compartimento de carga. Então, mesmo o veículo estando estacionando ou o motorista tá fazendo algum controle, algum feedback ali, você já tem acesso à carga sem sair do veículo. Então, está de uma forma segura, o veículo está trancado, você já está organizado a carga ali. E não fazia sentido ele poder ter essa velocidade e pegar suas entregas e vai sair da porta e ter que colocar as entregas no chão, as mercadorias no chão da van para abrir uma porta. Porque ou sair são do vans veículo, não pensadas para isso. ou sair do veículo e colocar as mercadorias no chão para poder fechar a porta. Vocês já receberam mercadoria em casa do e-commerce, né? Você já recebeu. Então, existe toda uma operação ali que não é ergonômica, que não é insegura, que danifica a mercadoria. Então nós pensamos assim, poxa, se ele consegue fazer esse trânsito fácil da carga, né? Vamos automatizar o sistema para ele sair e entrar do veículo. O nosso projeto é muito robusto, é um projeto baseado em micro-ônibus. Então, os micro-ônibus já têm uma porta automatizada, né, de abrir. O que nós fizemos foi automatizar o uso, né? Não é mais botão que aciona. Ele tem a sua pulseira. Por RFID, né? Ele está com os braços carregados, aproxima aquilo ali, a porta abre. Saiu do carro, você pode botar depois aqui na edição. Você sai do carro, aproxima a pulseira, a porta fecha. Sem ele botar nada no chão, sem ele se abaixar, né? Então fica uma operação tecnológica, segura, rápida, né? É o conceito do nosso veículo. E aí a gente continuando evoluindo nesse assunto, né? Eu acho que você me trouxe um detalhe muito legal. O carro elétrico no Brasil já é muito mais lento do que o resto do mundo. É verdade, o Brasil é de 2023 que a gente começou a ter um aumento real do uso. Tá. Correto. E assim como no Brasil o carro elétrico foi mais lento, o comercial elétrico também mais lento, porque... né? E o que você imagina que vão ser os nossos próximos passos? Vai cair o preço do produto? Vai ter mais mercado? Vai ter mais concorrência? Eu vou te trazer, Matheus, antes disso, eu quero complementar uma linha que eu estava trazendo ali, que é essa questão do carro térmico, né, o carro elétrico num preço mais próximo ou parecido com o carro térmico, né? Então, essa é a nossa nova fase como Aero, né? Então, nós temos o Aero One, que é esse veículo, que nos lançou no mercado, que nos projetou e onde nós aprendemos e solidificamos a empresa, né? A partir do ano que vem, nós estamos trabalhando e... Vai lançar coisas novas? Tem lançamento novo, né? Então, nós temos um lançamento... Nem me falou nada, tá? Temos um lançamento novo. Nós temos um veículo chamado Aero 2. Olha só. Estamos mudando até o jeito de chamar o carro, né? O Aero One em inglês, Aero 2. Por quê? Porque é um carro menor e é um carro destinado para cargas. Você citou o grupo Stellantis ali, né? Sim. Aquelas 3 veículos da Stellantis são veículos de 6 metros cúbicos. Então nós estamos lançando um carro de 6 a 7 metros cúbicos. As duas opções, né? Traz todo o design, traz toda a nossa robustez, que é a nossa identidade para um veículo menor. Para um veículo menor, né? E um veículo feito para o Brasil, competitivo. Então barato. É um veículo mais barato, um veículo posicionado na faixa de R$220 mil. É mesmo? É. Mas então porque hoje você está numa faixa bem acima disso. Nós estamos numa faixa de 650 mil mais ou menos, né? Com o Aero One. Ele está ali posicionado acima dos Mercedes, dos Ford elétrico, do Ford Mercedes elétrica, que está na faixa de 500 mil, mas nós estamos trazendo um veículo aqui na faixa de 220 mil. Então, nessa faixa, se você vai, no Brasil, um concorrente nosso como um Kangoo elétrico, né, ele está numa faixa de uns 300 mil. E é um carro que leva 4 metros cúbicos. Então, vocês vão ter um produto bem competitivo. Se você fizer num gráfico, bem comercial agora aqui, né, fazendo meu PowerPoint aqui de venda, se você fizer uma correlação do preço dele para o volume que ele leva com o carro líder de mercado da entrega urbana, que é uma Fiat Fiorino, a Fiat Fiorino está 120 mil, 3 metros cúbicos. O nosso Aero 2, 220 mil,
7 metros cúbicos. O teu é mais barato. O nosso carro, e transformar o que ele leva de mercadoria pelo CPS, né, que é o custo por entrega, né, por shipment, cost per shipment, né? A conta fecha. A conta fecha. Você está empatando com um veículo térmico. Então esse é o próximo passo, tá? E o Brasil está carente desse passo, é você ter opções dentro da eletrificação que possa preencher cada nicho de mercado de veículo comercial, tá? Esse é o lançamento novo, né? Tô dando um spoiler para ti aqui, eu acho que já vou pela falar primeira vez tá aqui, ouvindo né? o podcast aqui, vamos fazer postagem, vamos Exatamente. lançar. Então nós estamos com essa nova tecnologia, temos tido uma receptividade enorme dos usuários, né? Nós estamos agora visitando nossos clientes, os usuários, mostrando isso, né? Adequando, né, a nossa chegada no mercado. Nós temos um lançamento bem legal, que vai ser feito aqui em Curitiba, mês que vem. Eu não posso falar que veículo que é, mas vamos participar da feira Expo Motorhome, só que eu não posso dizer o veículo que é. Pegou, né? Peguei. Então a gente está lançando esse veículo agora com um parceiro de negócio bastante importante. Então vai ser bem legal. E isso veio dos nossos usuários, sabe? A gente recebe muito lead no site, nos nossos que é um motorhome? Dizendo assim, vocês têm motorhome? Vocês têm motorhome? Porque o nosso carro é grande. Então ele vai lá pegar uma van para transformar num veículo para camper, num motorhome. É uma van que fica apertada. O nosso carro ele tem um formato, ele não tem aquele formato de uma trapezoidal, né? De um veículo, de uma van que ela fecha, né? O teu veículo é muito grande. O nosso veículo é mais retangular. Então isso favorece a instalação interna dos móveis, né? Que vai dentro da casa, que eles chamam, né? E é um veículo grande internamente. Então isso sempre chamou a atenção desse mercado, chamou nossa atenção e a gente está buscando ele. Que legal. E fora isso, né? Nós estamos buscando em tecnologia também. Então, eu vou te falar em primeira mão aqui também, Matheus. Te prestigiando aqui, né? Obrigado. Nós fomos uma das... entre 203 projetos no Brasil, né? Nós fomos uma das 203 projetos que foram escolhidos, dentro de 203 projetos submetidos ao FINEP, que é um programa de financiamento bastante bom do Brasil, tá? Tem que reconhecer isso, ao desenvolvimento tecnológico, né? Nós fomos uma das... FINEP mesmo, não é o FINAMP? FINEP. É a fundação de... Eu não vou lembrar agora para não cometer uma gafe, mas é FINEP. É o projeto FINEP, né? Nós fomos uma das poucas empresas dentre esses 200 projetos escolhidos, né? Dentro do Rio Grande do Sul só foram 3 empresas e nós fomos uma delas, né? Que legal. Então, escolhidas. E nós estamos entrando então na era da automação também. Vai ser um projeto, um Aero One, né? Autônomo, né? Com inteligência artificial, com câmeras, né? E bastante inovador. Está começando, né, esse projeto agora, então a gente já tem todo o pontapé inicial. E tem uma coisa bem bacana também, assim, dentro desse projeto a gente vai trazer também uma automação. Nós temos a automação de entrar e sair do veículo, nós temos uma velocidade de entrar e sair. Nós identificamos que hoje, na área de logística, ainda tem um tempo que você pode ganhar ali 1, 2 horas por dia, que é você carregar o veículo. Então existe ainda uma... Carregar o veículo com... Carregar as mercadorias, não a bateria. As mercadorias, não a bateria, né? Então você colocar as mercadorias que vão ser entregues para dentro do veículo ainda é um processo bastante... de contagem manual, né? Você vai lá, vai contando os pacotes, colocando para dentro. Se dá alguma diferença, tem que contar de novo para saber quem que está certo. E a automação vai ser excelente para isso. Então nós queremos automatizar, né? Através de RFIDs também. Você transitou a mercadoria para dentro da van, contou. Então você elimina ali por um e-commerce, por uma empresa de logística, né? Esse processo de estar contando a carga, né? Você coloca um leitor de RFID no adesivo, lá um adesivo na caixa, e passou pela nossa porta traseira, contou, automatizou. Então é um projeto bastante inovador, e com orgulho nós fomos uma aí das... Se eu não me engano, tá, Matheus, de 203 projetos submetidos, agora não lembro se foi 20 ou 30, mas enfim, foi entre 20 e 30 projetos que foram selecionados, e o nosso foi um.
Então, legal, parabéns. Legal. Obrigado. Bom, eu imagino, então, a gente estava falando de como aumentar esse mercado, que vocês vivem dias agitados, certo? Sim. Porque já tem o Aero One, vai ter um produto novo que você vai lançar, que deve ser algum de motorhome. Tem o Aero 2. O Aero 2. E vocês ainda estão buscando mais soluções autônomas, ou seja... São três... vão ter um investimento maior ainda, pelo que eu percebi, né? Certamente, né? Tudo isso demanda a empresa para crescer em volume, crescer em capacidade de produção, ponto de venda, né? Estoque em processo, né? Estoque em processo tanto de importação como de produção nacional, produto pronto, você demanda capital, né? E claramente, na minha conta, né, com um produto mais barato, aumenta as vendas, aumenta a participação de comerciais leves na eletrificação e principalmente o payback fica muito mais viável nesse preço que você comentou comigo. Hoje nós competimos numa range de mercado, se eu pegar por valor, né? Talvez nós estamos na ponta aqui, né? Talvez não, certamente nós somos a ponta dessa linha. Então nós estamos competindo no mercado onde 2, 3% do volume de vans no Brasil dos compradores estão comprando, né? Agora eu vou para um produto que arranje, que eu tenho aqui uns 40, 50% de compradores do mercado, né? Que é uma van entre 5 e 9 metros cúbicos. Tem tudo para a empresa crescer bastante. E ela está carente disso. Não, a empresa, o mercado brasileiro está carente de um produto nessa range. Tá? Existem produtos de empresas líderes, né? Mas são produtos assim que eu te comento que não é uma crítica, tá? Se eu tivesse no papel deles, né? Se eu fosse o diretor comercial da Renault ou da Fiat ou da Grupo Stellantis ou de outra empresa, talvez eu faria a mesma coisa, porque é um projeto desenvolvido no exterior, é um projeto, uma plataforma global de um veículo elétrico, e eu não vou investir para o mercado brasileiro de 1.300 veículos, né, que está demandando. A conta não fecha você fazer um produto. E as montadoras estão pressionadas, né? As montadoras em nível mundial estão pressionadas porque o evento do veículo elétrico, né, tem trazido uma transformação no mercado de montadoras, sim, né? Elas estão se juntando, uma comprando a outra. Existe uma dinâmica em montadoras muito forte hoje, né? Uma transformação. Então eu não estou criticando, mas muitas vezes vem o carro para cá, que é um desenho global, que não está adequado para o Brasil. Né? Nós sabemos, nós temos esse DNA. Quando eu comecei falando lá atrás que o mercado brasileiro ele é subestimado muitas vezes, que ele é um mercado exigente, é um mercado que você precisa ter um portfólio largo, você precisa customizar, você tem que estar afim disso. E nós estamos afim disso, nós estamos aqui no Brasil. Se o cliente quiser que nós façamos o veículo com a prateleira interna 2 centímetros diferente, nós vamos fazer, porque nós temos fábrica aqui no Brasil, né? E esse veículo que nós estamos fazendo é um veículo tropicalizado. A gente sabe que ele tem que ser mais alto. A gente sabe que não adianta largar ele soltar ele com 15 quilos de torque. Não vai subir morro em São Paulo. Não vai andar em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Não vai andar na minha terra, Caxias do Sul, que é puro morro. Então nós sabemos que tem que ser um veículo adequado para o Brasil. Então acho que esse é o grande mérito. O Aero 2 está causando expectativa. Nós agora já estamos, até dezembro a gente tem os 2 primeiros carros montados. Aí tem alguns meses aí de homologação. Então, quero ver. Segundo trimestre de 26, esse carro tá na praça aí, Matheus. Tu vai conhecer ele. É legal ouvir isso, primeiro por ser uma empresa brasileira novamente, mas é muito interessante porque eu tô totalmente de acordo, assim, porque você citou algumas marcas, né? Hoje você tem uma van desse segmento a diesel, por exemplo, que custa um pouco menos de R$200 mil, eu acho. 200 mil você compra. E a elétrica custa o dobro hoje. Então é muito claro para as empresas que estão calculando o retorno sobre o investimento que ele é complicado nessa matemática, porque realmente é o dobro. Agora, se você começa a ter um preço quase pelo preço da van diesel, aí muda tudo. E são segmentos de mercado, né? Você tem segmentos que o nosso Aero One é totalmente aplicável, continua sendo um belo produto do nosso portfólio, mas nós estamos expandindo nossa atuação. Nós queremos agora atuar no mercado onde você tem, que é o maior volume do mercado, que são vans ali perto de 5 metros cúbicos, né? O Fiorino, a Fiat Fiorino, ela vende perto de 20 mil Fiorinos por ano, assim, então... E teremos vans de passageiros?
que você entende sobre esse assunto? Conhecimento não falta, né? Porque nossos técnicos são eles, né? Vêm da indústria de micro-ônibus, né? Mas essa ainda não está na linha. Ainda não está nesses lançamentos aqui que eu estou te comentando, né? Mas não falta capacidade para fazer. Legal. O que acontece, Matheus, é assim, né? Naturalmente, você vai ver logo um carro nosso aplicado em passageiro, porque passageiro tem dois tipos de atuação, né? Tem aquele cliente que compra o veículo original, né? Uma van lá de passageiro original, que é um tamanho pequeno do mercado, né? Imagina. E tem um grande grupo de clientes que transformam, tá? Eles compram a van de carga, eles compram uma van para carga, e fazem o que eles querem. E eles transformam ela para um veículo, para uma van de passageiro. Então eles botam lá 20 assentos, 15 assentos na van, adaptam, tá? Fazem os testes, é homologado, tem certificação para poder fazer isso, porque é muito customizado. Isso é uma customização enorme. Aqui em Curitiba a gente tem várias empresas aqui que são referência nisso. Eu vou em muitos eventos de veículos e eu percebo que a gente anda em muitas vans. E eu percebo que cada uma tem um tipo de interior, um tamanho de banco. Então deve ter muitas empresas focadas nessa transformação. Inúmeras. A gente nem sabe. Eu te falo assim, eu vou arriscar. Talvez para cada van original de passageiro que se vende, para cada 10 vans vendidas no Brasil, não sei se não está perto de 8 que são feitas depois que saem da fábrica, né? A fabricante solta, como nós soltamos o nosso veículo como carga e ele pode ser transformado numa van de passageiro. E é interessante esse movimento, porque eu até algum tempo mas fui no museu da Kia que tinha o Kia Besta. E na época o carro já vinha configurado para trabalhar. E hoje eu noto realmente nas vans que eu ando que elas são feitas depois. Porque realmente você vai fazer um escolar é uma capacidade, você vai fazer um executivo é outro. E eu acho que às vezes deve ser mais interessante isso do que você já deixar o molde pronto. E as variações, né? Então, quantidade de bagagens que leva, porta traseira ou não, porta lateral, quer dizer, cor de assento, ar-condicionado, né? Se for van de escolar é um assento menor, se for de turismo é maior, né? Então é um mundo assim que bastante customizado, tá? Ele não é tanto assim, mas eu poderia até arriscar dizer assim um veículo motorhome, por exemplo. Existe né, que a gente citou aqui essa feira que vai ter aqui em Curitiba, é um veículo bastante customizado, né? As pessoas montam assim, então é um veículo muitas vezes artesanal até, né? E como é que é a rotina do motorhome? Você me deixou curioso. Você calcula que ele vai rodar quantos de autonomia, daí ele vai parar num camping, vai carregar no camping? Hipoteticamente, né? Você está falando, Sim, né? Então, o que a gente imagina, né? A gente imagina que um mercado de motorhome que tem bastante interessados, né? Diferente de uma van urbana, né? Que nós temos que prestar atenção na janela. Eu estava com um cliente de São Paulo que ele tem 5 horas de janela de recarga. Então ele trabalha em dois turnos lá, com vários motoristas, né? Então ele vai ter que ter uma recarga intermediária ali, né? Porque ele só para 24 horas num dia. O dia tem 24 horas, ele tem só 4 horas para fazer, a van dele fica parada. Essa é uma situação, vai ter que ser um carregador rápido. Exato, então essa é a realidade dele, né? O mercado de motorhome, pelo que nós conhecemos dos especialistas assim, é um mercado onde as pessoas viajam, né? E elas não estão naquele local lá para ficar 4 horas. Elas estão lá 24 horas naquele local que elas estão. Porque ela também quer conhecer. Ela está lá no parque novo. Exato, ela vai lá naquele camping, ela vai lá naquele lugar, né? Bonito, fica às vezes 48 horas, 72 horas, né? Então o tempo parado no camping é grande. Então ela tem uma coisa que para o veículo elétrico é bom na questão custo-investimento, que ela tem muito tempo para carregar, para fazer a recarga, né? Muito interessante. Ela sai de casa com a carga cheia e chega lá, ela vai fazer a recarga, né? E aí você, como o tempo é grande, você não precisa fazer uso de redes mais complexas, né? De carregadores rápidos ou trifásicos de alta amperagem, que precisam de uma rede elétrica um pouco mais profissional, mais
profunda, né? Eles podem fazer uso de carregadores de... É uma linguagem técnica agora, mas vamos usar, né? Pode fazer uso de carregador de 7 kW em rede 220 bifásico. E até pela natureza do motorhome. Você não está ali para ganhar tempo, você está ali para curtir o tempo. Exatamente. Então, se você vai num local que tem um carregador, você deixa lá e beleza. Se precisar, se demorar 1 hora e meia para carregar um carregador, vamos dizer assim, por motorhome ainda não muda nada, porque você está passeando, você está, né, é interessante. E até no próprio camping, já falei desse tema muito pela internet, mas no próprio camping você tem as tomadas que você já normalmente usa. E a potência que elas entregam dá conta de carregar um veículo nesse tempo aí, sem dúvida alguma. E até porque esse público, né, eu conversei bastante assim com gente que visitou nós, assim, e algumas pessoas especialistas. Esse público de motorhome, Matheus, ele já está um pouco habituado com a eletricidade. Por quê? Sim. Porque dentro do motorhome, ele tem bateria. Hoje tem motorhome lá que tem uma bateria de lítio. Porque precisa de energia. Porque não tem só aquele motorhome que está botando ali aquela bateria de chumbo ácido ali para, né, para auxiliar a eletrificação. Hoje o motorhome está muito comum botar placa solar em cima. Né? Nada melhor que uma bateria de verdade grande no motorhome para você ficar independente de tudo. Baterias de lítio, né? Que já tocam a energia interna. Então não é uma linguagem estranha para eles, né? Eu não estou falando em discutir se é gasolina, diesel para bateria elétrica. Eles já estão habituados, já sabem o que é uma eletrificação, o que é energia nessa casa móvel deles. É muito legal o potencial disso, viu? Então, agora lógico, né? É outro posicionamento de mercado, né? O nosso carro para o transporte urbano, né? Para logística urbana, 200 km. Nós não temos a pretensão de que o nosso carro tenha, esse veículo Air One tenha 500 km de autonomia. Então, nós somos bem conscientes do foco onde nós estamos trabalhando. Nós imaginamos que para cada nicho é um tipo, né? Talvez o motorhome, ele vai precisar de mais autonomia. E a solução existe. A solução é você ter uma bateria com mais amperagem, com mais capacidade. Você também deve ter menos peso, né? Eu imagino, do que com a mercadoria. Será que não? O peso interno é menor, né? É menor. Sim, você vai ter ali um casal, 2 filhos, né? No modelo do nosso equivalente ao nosso carro, né? Então é um mercado que poderia, sim. Por que não? É interessante. A eletrificação. E é um público que compra um motorhome, é diferente do empresário, às vezes, que está comprando um veículo ali para carregar caixa, carregar uma peça durante o dia, né? Ele tá comprando um veículo para uso profissional na sua frota, que aí ele faz uma conta de payback, que é bem importante, né? De TCO. Por isso que eu te digo, assim, o nosso posicionamento de mercado é TCO, tem que fazer, né? Conta, tem que fazer conta. Tem que fazer sentido, porque esse, né? Pessoal faz conta, senão eles não compram. Agora, um motorhome é uma opção, é um estilo de vida. Então, um empresário que às vezes compra um motorhome aí de R$1 milhão, não é um veículo barato, né? Então, R$800 mil, que seja 600, 500 Talvez reais. Ele compre mesmo se for uma bateria maior, mais cara. Não, o que acontece? Esse empresário, ele não está botando geração de energia solar na sua casa, todos têm, porque ele acha a conta de luz cara. É um estilo de vida, uma convicção que ele tem. Ele, claro que reduz seu custo, né? Ele vai gastar menos com diesel, né? Vai gastar no caso de um veículo, vai gastar menos com energia no caso da sua residência. Mas você aí já está discutindo valor, você já está discutindo estilo de vida. Ele também quer andar num veículo sustentável. Sim, e eu acho que a bateria traz muitas possibilidades para o motorhome. É legal. Eu tenho acompanhado, assim, se você for ver, tem algumas picapes elétricas no mundo, né? Apesar de ainda ser um mercado pequeno até para isso, mas existem. No Brasil, tá? No Brasil tem aqui em Curitiba. Tem as Rivian. Tem uma marca aí, aqui de... Ah, sim, a Hidara. Mas aí o grande ponto a gente tem um uso que você consegue carregar um veículo num camping, você consegue enviar a energia da bateria para outra coisa. Então isso agrada muito quem vive um outro estilo, certo? E eu concordo. Mas aí deixa eu fazer uma pergunta mais eletrificação aqui, que eu fiquei... que eu acho que pode ser a curiosidade de todo mundo. Tá. Você falou que a tua bateria vem da CATL. CATL. E como é que funciona esse processo? Você compra uma bateria...
coloca num navio, testa ela aqui, monta ela pronta, ou tem que fazer alguma reunião de células, de módulos? Como é que é o processo disso? Como é que você casa com o motor elétrico do veículo e você faz, né, você tem que colocar ali o carregador de bordo, você tem que fazer vamos dizer, um Lego, né? Você tem que conectar os componentes e criar efetivamente. Como é que é essa eletrificação dentro da fábrica? Tá. O nosso componente, né, o projeto é proprietário, né? Então nós temos os fornecedores homologados nossos, né? Então vou te dar um exemplo, assim, tem esse pacote que são itens que são importados, né? Mas nós temos itens nacionais, né? A suspensão do nosso carro é nacional, para te dar um exemplo, né? Os nossos feixes de mola, né, são nacionais. Então como é que nós fazemos? A gente programa esses componentes internacionais, fazemos uma pré-montagem, né, temos um parceiro local, né, nos componentes asiáticos que faz uma pré-montagem desses componentes para que estejam todos funcionando, né, garanto que eles cheguem aqui. E aí nós trazemos isso em forma de skate. Nós chamamos, né, de skate, que daí você já... vou dar um exemplo, assim, o eixo Dana, né, o nosso eixo é Dana, né, a nossa bateria CATL, né. Então a gente pega esses componentes, faz uma pré-montagem e traz o skate para cá, né, para o Brasil. Então nós ingressamos no Brasil com esse skate, já vem com a bateria, já vem com o ABC, né, de lá, e nós trazemos isso para a nossa planta. Então, primeira questão de segurança, né, tem que estar, não pode estar eletrificado, né, então o carro está desconectado, né, da energia naquele momento ali, né, e aí a gente começa ali a fazer o casamento do chassi com a carroceria. Então, hoje... O veículo é chassi, então, é isso? O veículo, ele é chassi, né, é um chassi um pouco diferente, ele é um chassi tubular, né? É um projeto nosso, né? Porque nós nos preocupamos muito com o peso do veículo. Então, também é um projeto proprietário nosso. Ele é quase que um treliçamento, né, de tubos. Né? Não é chaparia ou não é chapa né, vigas. São tubos unidos, né? Que a função deles é suportar o peso dos componentes, ali, da suspensão, da bateria, dos componentes, da carroceria do carro, né? E aí nós fabricamos toda a carroceria lá em Caxias, né? Aí nós temos uso de alumínio liso, temos polímeros, né? Temos mantas de isolamento, vidros, para-brisa, vidros laminados, vidros temperados, né? Os vidros laterais temperados, o da frente laminado, né? Espelhos, câmeras, opção de câmera computadorizada, né? Então toda essa parte é fabricada na nossa empresa, né? O assoalho que nós colocamos no carro, né, o piso, porta traseira, teto, e quantos gabine. quilowatt-hora tem a bateria, você sabe? Nós usamos 2 packs de bateria, cada um com 41 kW. Então, somatório de 82 kWh. 82 kWh. Tá. Né? Carro com... Nós trabalhamos ali com 180 HP, o equivalente em HP, né, para simplificar, né, do nosso motor. Então, é um carro com 35 kg de torque. Tem desempenho bom. Ótimo. Com esse número tem que ter, o torque tem que ser instantâneo. 35 kg de torque. Está muito perto do torque do motor a combustão, né? Que se utiliza por aí, tá? Nessa aplicação de 37 quilos, 39, né? De torque no motor a diesel, né? Então, foi dimensionado para ter o mesmo torque, né? A diferença é que, né? Você é o grande conhecedor da área. Ele é instantâneo. A diferença é eficiência, né? 95% de eficiência torque-roda, né? Contra 30%, né, do veículo a combustão. As vans têm... É interessante falar disso, né? Quando a gente fala de você realmente produzir. Elas têm carga rápida? Tem. Que aí vocês também têm o componente para poder ter a porta e fazer... Sim, o nosso sistema tem carga rápida e carga... Não está correto dizer carga lenta, né? A gente fala carga lenta, mas vamos falar carga semi-rápida, né? Então o nosso carro aceita carga rápida e carga semi-rápida. Por que eu falo semi-rápida? Porque o nosso carro, isso é um diferencial, tá? A maior parte dos carros que tem por aí você não vê isso, né, nos elétricos. Isso também demanda investimento, demanda um componente mais qualificado, né? Mas nós decidimos soltar ele com capacidade para 22 kWh, né? Então na corrente alternada, é o máximo que você consegue de potência, né? De um carregador de bordo de 22. De 22, né? Pode chegar a isso, né? Não móvel, né? O carregador portátil, não, mas é um carregador
intermediário. Mas móvel, mas né? isso já dá uma boa diferença, porque se você pegar um Dolphin, ele carrega em 6.6 em casa, carrega corrente alternada. Se fosse o dobro, era 11, como alguns veículos. Se você está com 22, carrega 4 vezes mais rápido que a maioria dos elétricos. Então já muda bem o tempo. Nós desenvolvemos o nosso veículo assim para que fosse o mais flexível do ponto de vista de carregamento. Então, desde a carga rápida, né? Então, em corrente contínua. Então, o nosso veículo aceita 80, né, kWh de capacidade para carregar em corrente contínua. E indo para... Ele carrega desde a residência. Ele aceita uma tomada de 13,5 kW lá, né? Aceita a tomada residencial. Até o 22 kW? Até o 22. E então, até o 80. Aceita, né? E ele não quer dizer que... Aí se você tiver lá o carregador de 11, ele vai carregar em 11, né? Se tiver o de 6 ou 7, ele vai carregar em 7. Se tiver o de 13,5, ele vai carregar em 13,5, né? Mas entre todas as alternativas de corrente alternada, nós fomos no limite. Nós fomos em 22 kWh. Basta, né? Não é todo lugar que tem, mas é uma rede trifásica, né? Não, mas já flexibiliza muito, porque você tem que facilitar esse teu produto, porque o foco dele é o payback, é o custo-benefício, e você facilitando a recarga. E aí tem um pouco daquela correção, né, que se fez, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? É o amadurecimento do uso da eletrificação. Não é porque o nosso carro aceita 22, ou aceita em corrente alternada, ou aceita 80 em corrente contínua, que vai ser a melhor solução para o cliente. Eventualmente, se o cliente tiver uma janela de, como a gente comentou antes, né, tiver uma janela de 10 horas para carregar... Ele nem precisa de um carregador tão potente. 22? Claro. Né? A diferença de preço é pequena, sabe? Hoje você, do 22 até o... Do 11 para o 22 é muito pequeno. Aliás, o 11, né, muitas vezes... O 11 nem se justifica. Nem está se justificando mais, né? Então, do 7 para o 22 não é tão grande essa diferença. São carregadores que, com investimento, assim, já se optar por um mais inteligente, por um com gestão de energia, com em torno de R$10.000 você instala numa empresa, né? Um box, né? O carregador portátil está... Você compra hoje até 7 kW, você compra por R$1.500. Isso. O carregador portátil, uns 2.000, vamos dizer assim, ele já foi 6. Então baixou muito, né? Baixou muito. E são os benefícios da concorrência. E aí tem um ponto que eu fiquei curioso. A gente falou das Stellantis, falamos de Renault, falamos de vocês vão ter um produto mais barato, mas a gente ainda não tem uma empresa chinesa que está focada nesse segmento, certo? E você acha que isso vai acontecer? Tem algum concorrente que vocês estão de olho? Eu acho assim, Matheus, é difícil imaginar esse movimento, né? O que a gente ouve, o que se sabe é que as marcas chinesas, né, estão chegando no mundo, né? Claro. Estão indo para o mundo, né? Ainda mais com as restrições, né? Com essa guerra comercial hoje com os Estados Unidos, existe uma clara diretriz para os montadoras chinesas se espalharem pelo mundo. Fora a América, né? Fora a América do Norte. Elas em veículos, né? De passeio, a gente perde a conta. A gente enxerga o carro na rua hoje. Não, tem muita marca. Muita marca chegando, né? As marcas que chegaram, eu vi esses dias um pitch mostrando assim quantas marcas tem na China e quais que chegaram no Brasil. Não sei se tu chegou a ver isso. Esse, não. É impressionante, né? Mas a quantidade de marcas chinesas e as que chegaram no Brasil são poucas ainda, né? Então, são poucas? Ah, não. A quantidade de marcas... Assim, eu fiz até um vídeo disso esses tempos. A gente teve ano passado de marcas que venderam elétricos híbridos na China. Foram mais de 120 marcas diferentes. Mas até que por curiosidade, as que estão no Brasil, via de regra, são grupos bem grandes, né? Assim, o grupo Geely é um grupo grande, o grupo da BYD é um grupo grande. Isso é um detalhe interessante. Você, na área de comerciais leves também, né? Você vê uma JAC Motors, é uma empresa... Sim, a JAC também. JAC está no Brasil, né? Que o negócio da JAC no mundo é comercial. Né? A JAC é uma empresa focada nesse tipo de veículo. E aqui no Brasil eles se posicionaram só com veículo elétrico, né? Sim. A chegada deles aqui foi só elétrico, né? Você tem a Foton,
que está no Brasil. Que lançaram, né? as picapes agora há pouco tempo. E eles também estão vindo com veículo elétrico. Também ele só estava combustão na área de carga, né? Eles estão vindo com elétrico, né? Você tem aqui em Curitiba, que eu comentei antes, a Farizon, né? Sim. Chegando, importados, né? Eles têm, eu vi uns comerciais elétricos deles. Tem, né? Então, são marcas que estão chegando, mas estão chegando... O que eu acho que o consumidor brasileiro está vacinado assim, né, Matheus? O consumidor brasileiro está vacinado com relação a qual é o comprometimento da marca com relação ao país, porque o brasileiro, nós como cultura, voltando também à empresa que entende, né, que tropicaliza o produto, que entende o nosso mercado, né? O brasileiro, ele compra um veículo pensando no valor de revenda. Claro. Então, é importante para o brasileiro saber que uma marca não vai embora, né? E a gente viu marcas grandes, né? Talvez algumas que nós comentamos aqui, que chegaram no Brasil com um tipo de produto e não tiveram problema nenhum. E não tiveram problema nenhum em dizer assim, fiquei 1 ano e vou embora. Não valeu a pena. Não tiveram problema nenhum. Faz parte do business e tal. Vou embora, não sou brasileira, né? Vou para outra. E nós sabemos, né, que o Brasil tem uma grande potencialidade, né? Um país enorme, um país continental, um país onde o transporte por rodas domina 65%, 60% do volume de mercadorias no Brasil. E nós, contrariamente a isso, nós temos um comprometimento muito grande, né? Nós viemos para ficar. Então, nós enxergamos isso como um diferencial. O consumidor enxerga isso, o cliente enxerga isso. Tudo depende assim do quanto, né, essa empresa está comprometida conosco. Na área de automóveis, né, não estou falando mal ou bem, estou falando uma coisa que foi pública. A gente viu a briga, né, recente da BYD com a Anfávia, né? Sim, a briga existe até agora. Tá aí a briga até hoje, né? A gente viu que tanto ela, vamos falar da GWM também, né? São se empresas incomodarem a Fiorino, talvez. São empresas que estão trazendo investimentos grandes para o país para montar o veículo. Primeiro montar, naturalmente, mas conseguir internar componentes. Esse é até um tema interessante, né? Muito se falou dessa questão das fábricas da BYD, da GWM, que elas começaram com processos de montagem e, né, CKD, SKD, e isso deve evoluir. Mas isso é normal, certo? Da indústria. Super normal. Isso está na caderneta. Tá na caderneta, no teu manual. A caderneta é um pouco mais antiga, manual. Mas está no teu manual de exportação, de atuação internacional. Todo grande produtor, ele tem seus estágios, né? Ele começa com CKD. Primeiro ele começa exportando em CBU, que é o produto pronto, né? Então eu quero chegar no Brasil mandando o carro pronto, né? Aí à medida que tu abraça o mercado, tu vai pro CKD, que é o carro né? Carro desmontado. Daí tu traz tudo de fora e monta aqui. Depois tu vai pro SKD. Aí já começa montar um pouco mais, já tem componentes locais, né? Até o nível que tu atinge a fabricação total local com componentes importados. Então esse é o processo, tá no manual de qualquer empresa que se internacionalizar, né? E as próprias marcas, de veículos, né? E as próprias marcas que a gente tem aqui, que já estão há muitos anos, foi exatamente assim, certo? Os primeiros estágios produtivos vamos dizer, tem no Brasil Chevrolet, Volkswagen, tinha Ford, né? A grande parte passou por estágios, como você bem comentou, você começa montando. Nós comentamos das estradas antes, né? Uhum. Juscelino Kubitschek, né? Os 50 anos em 5 lá, né? Naquele momento, os veículos que tinham no Brasil eram importados. Então, a indústria, né, o modal rodoviário, né, as montadoras de veículos, né, fabricando veículos e caminhões, elas estavam muito ligadas ao processo da interiorização do Brasil, né? À medida que você integrou o Brasil inteiro, você levou aquela população litorânea para o centro do país. Precisa ter carro. Né? Transferiu a capital do Brasil para Brasília. Né? Não foi Juscelino que inventou, isso estava na Constituição. Se você pegar a primeira Constituição brasileira, né? Se tu pegar a primeira Constituição brasileira, dizia que naquele local, uma área de tantos 1.000 metros quadrados vai ser a capital do Brasil. Né? Na primeira Constituição do Brasil estava dito isso. Foi Juscelino que fez isso. Né? Então esse processo de interiorização do Brasil, esse processo de estradas, né? Precisava de carro.
precisava de veículos e precisava de uma indústria local. Então também, né, se trouxe essa indústria local. Então, olha que coisa. Foi legal esse comentário seu. A gente criou estrada numa fase que muitos carros eram importados e aí surgem as fábricas de carros para as pessoas terem estrada para andar com o carro. Como política de Estado também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele falou assim, eu vou investir no Brasil, eu vou te dar um mercado que hoje é pequeno, mas vai crescer enormemente com o aumento das distâncias. Né? Eu vou levar a população que hoje está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, né, para Goiás, né, para Mato Grosso. E tem que ter carro. Tem que ter veículo. Tem que ter veículo nesse país. E não vai ser trem. Não vai ser metrô. Né? Isso foi determinado que não ia ser trem, por exemplo. Foi uma opção, né? Porque o Brasil, assim, eu trabalhei, né, na minha história com ferrovia também, ali com carga, né? Isso é uma dor do brasileiro, né? Por que eu não tenho mais trem? Matheus, assim, o Brasil cresceu em trem, né? Desde os anos 90 ali se privatizou as ferrovias, né? Então, em 96 e 7 foi as primeiras privatizações do Brasil. Era uma rede federal, né? Era uma estatal que fazia. A rede ferroviária federal tinha $1 milhão de prejuízo por dia naquela época. Nossa! E tinha um share desse tamanho no transporte de carga, ninguém confiava, era ineficiente, né? Então foi privatizado, né? As ferrovias, elas são uma concessão, como são as estradas hoje em dia, uma concessão. E aí começou a melhorar, né? A produtividade, se investiu em novos ativos, se recuperou trilhos, se fez um monte de coisa na ferrovia. A ferrovia avançou muito bem no Brasil, né? Só que não se construiu muitos novos trilhos, né? Então ela está limitada ao uso daqueles trilhos que existem. E o Brasil, agora eu posso cometer uma gafe aqui, né? Minha memória já não está tão boa, mas o Brasil ele tem mais ou menos, vou cometer uma gafe, mas eu não vou te dar o número de quilômetros, tá? Fato é que o Brasil hoje tem menos extensão ferroviária do que há 100 anos atrás. Diminuiu o número de ferrovias. Porque fecharam? Fechou, sucateou, o trilho caiu fora, né? O pessoal arrancou fora o dormente para botar fogo nessas casas, o pessoal tirou o ferro para vender. Então, se diminui a quantidade, se teve acidente, se diminui a quantidade de ferrovias, né? E aí, com essa privatização, o Brasil inverteu, né? Começou a investir. Mas ferrovia é um projeto... isso está muito ligado com a opção do Brasil de ter veículos, tá? Ferrovias são projetos que você vai fazer para daqui a 20 anos. Uma decisão hoje de ferrovia demora, né? O quilômetro ferroviário é $3 milhões, o quilômetro construído. O quilômetro de rodovia é $1 milhão. Então custa 3 vezes mais fazer ferrovia do que fazer rodovia. A rodovia você vê antes ainda. E rodovia você joga para a iniciativa privada o resultado, né? Você diz assim, vamos construir estrada, o pessoal compra carro, compra caminhão, compra ônibus, né? Então você consegue ter uma pulverização maior. Põe imposto, coloca pedágio e vambora. Vambora. O trem... Ferrovia você atravessa grandes centros. Você não consegue mudar rápido, né? Você tem que ter você acaba tendo assim uma maturação de mais longo prazo esses projetos, né? Então ela demanda muito mais capital, muito mais intensidade para dar resultado, por isso que a decisão de hoje é para daqui a 20 anos. Uma rodovia você constrói mais rápido, né? Foi essa a decisão da época dos anos 50. Eu já ouvi falar que o custo de desapropriação é um dos principais problemas para criar ferrovias. E é mesmo? Não sei, pode ser. Porque você tem que você tem que abrir espaço aonde tem terrenos que muitos já têm dono, né? Cara, Matheus, São Paulo, você conhece São Paulo, a Estação da Luz. Sim. Se você for lá em determinado horário, você sabia que passa vagão de minério de ferro lá? Na Estação da Luz, São Paulo? De minério de ferro. Eles têm janelas lá. Olha a disputa, tá? Para chegar em Santos ali, para chegar o minério que vai ser exportado via Santos. Ou vai para a siderúrgica lá, não lembro. Mas ele tem janelas que ele compete ali na Estação da Luz. Então, ferrovia no Brasil, você tem 2 bitolas. Aqui no Paraná, onde nós estamos, em Curitiba, é bitola métrica. Um trem nosso não chega, por exemplo, lá no Mato Grosso, porque lá é bitola larga. Mato Grosso do Sul ainda tem bitola métrica. Então tem 2 bitolas do Brasil. Então a ferrovia tem uma complexidade um pouco maior. Os trens, o sistema de frenagem não são iguais entre as
as malhas, muda o projeto, né? E é muito mais... Um acidente ferroviário, ele tem uma dimensão catastrófica, né? Com certeza. Então é outro tipo de negócios, né? Imagina um acidente na estrada é gravíssimo também, mas daqui a pouco você tem 2 tanques que se batem, 3, sei lá. Numa ferrovia pode ter 100 tanques com material explosivo dentro que envolvido no acidente. Eu já vi algumas coisas de que a rede, o pessoal usa muito a Europa como parâmetro para ferrovias, né? Uhum. Mas é uma rede muito antiga também e que teria chegado antes até do que as próprias estradas. Tem até uma brincadeira que se faz, né? Que se diz o seguinte, né? O padrão internacional de ferrovia, né, é 1435 milímetros. Tá, a largura, né? Uhum. É o que mais se tem nos Estados Unidos, né? Em boa parte da Europa, né? No Brasil tem também, os metrôs tem, né, de passageiro. De onde é que sai essa bitola, né? A conta, né, tem textos isso que tu lê, né? Então, por exemplo, no começo os romanos integraram toda a Europa com estradas, né? As vias, né? As vias romanas, né? Que abriram toda a Europa, né? Integraram todos os países. O que eles utilizavam? Né? Cavalos, né? Bigas, uhum. Né? Então então eles abriam e era 2, né? Essa medida, daí era 2 cavalos, né? Esse era o medido padrão. Em cima daquelas vias, depois chegou o trem. Muitos anos depois, né? Aquelas vias viraram estradas, né? Chegou o trem. E aí o trem, ele tinha que se estabelecer qual era a largura. Então, 1435. Por quê? Porque era a largura que passava os cavalos, né? Uhum. O par de cavalo, né? E aí, nessa mesma história, né? Um dia se precisou transportar uma aeronave da NASA lá, e essa aeronave foi transportada por ferrovia. E ela teve que ser quebrada em 2 pedaços porque ela não passava por causa da largura do trem ali, né? Então ela teve que ser dividida em 2 pedaços. E aí a brincadeira que se faz é o seguinte, né? Que o maior exemplo da tecnologia mundial, uma nave que vai para o espaço, que bota o homem na lua e tal, ela teve que ser quebrada em 2 pedaços por causa de 2 bundas de cavalo, né? Porque as vias romanas eram claro, 2 bundas que trouxe o trem, né? Então realmente o trem ele é mais antigo, né? Do que os caminhões, né? Ele veio antes, né? O trem é, né? Muito mais antigo ali, né? E vem do cavalo. E aí a aeronave, né? Por causa de 2 bundas de cavalo, né? A brincadeira que se faz, né? Tem um texto disso. E aí eu fecho um pouco dessa conversa aqui te perguntando o que você imagina, assim, de próximos passos de carro, próximos passos da Arrow, você comentou um pouco, mas para a gente conseguir ter aqui um resumo, né, de tecnologia, como é que vocês enxergam como empresa isso? Enxergamos, né? Então tem um caminho bem claro para nós, né? Como eletrificação no Brasil, passageiro é uma realidade, né? Okay. Veículo passageiro. Veículo de passeio, né? Uma realidade, né? Então, pode até ter o crítico que vai dizer, mas é um carro barato, é Uber. Que seja, né, Matheus? Fato é que o Brasil bateu recorde foi, eu acho que em junho desse ano, né? Se descarregou 7.200, 7.300 carros em Itajaí. Foi o maior descarregamento maior carga já vista de veículo elétrico no mundo. Sim. Foi a BYD, foi um porto brasileiro. Eu acho que isso tem um simbolismo, né? Vamos olhar, vamos abrir nossos olhos, né? No caminho da eletrificação, né? Então, o que nós vemos ainda é que em veículos comerciais, esse passo está vindo. E isso vai ser a gente faz uma brincadeira com relação até ao nosso próprio nome, né? Isso é como se fosse uma flecha, né? Arrow, né? Arrow, uma direção. O nosso brand tem tudo a ver com isso, tá? Arrow é o nome da empresa, né? Que é a flecha. Nós temos uma locadora que se chama Bow, né? Que é o arco. Nós temos e a nossa planta nós chamamos de quiver, né? Que é onde você guarda aí as flechas, né? Então é uma flecha, né? Que você está puxando. E quanto mais você puxa, né? Essa flecha, mais energia está acumulando. Isso vai soltar, né? No carro demorou, soltou. No veículo de carga, no veículo comercial, em alguns veículos de caminhão, algumas aplicações de caminhão, né? O ônibus já está acontecendo, né? Então a gente está vendo que essa flecha está acumulando energia e ela vai soltar. E a hora que soltar vai ser rápida.
Então é essa analogia que nós fizemos, né? Muito boa. Então o nosso plano, lógico que o nosso plano não é para fazer 100 veículos por ano. Né? Então, a nossa empresa, o valuation que ela tem, o investidor que acredita na Aero, não é para nós continuarmos fabricando 100 veículos por ano só de Aero One. Então vem dessa diversificação de portfólio. Plano de expansão. Diversificação de portfólio. Né? Nós queremos, numa visão conservadora, estar fabricando 2.000 veículos daqui a 4 anos. Essa é a nossa visão. Tá? Nesse preço, acho que... Isso passa por diversificação de portfólio, isso passa por competitividade, isso passa por tecnologia, isso passa por ter gente boa conosco que sabe o que está fazendo. Então é isso que nós acreditamos como Aero, né? Uma empresa que não tem medo de errar, não tem medo de customizar, não tem compromisso com o erro. Nós não precisamos ligar para a central, né, em Paris ou, né, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? A gente toma as decisões, conhecemos o Brasil, né? Nós somos brasileiros que estamos fazendo aqui. E eu acho que é bem importante também, Matheus, não temos vergonha nenhuma de saber o que nós não sabemos fazer. Então é muito importante você muitas vezes dizer o não e não se aventurar em temas que tem gente que está contigo e faz melhor. Então nós somos muitas vezes um aplicador de tecnologia. Não tem por que nós querermos fabricar bateria. Não tem por que nós querermos fabricar algum componente do carro. Melhor dominar o que você... Vou fabricar o motor elétrico dele, sabe? Então a gente não tem vergonha nenhuma de dizer que para muito do nosso veículo nós somos um aplicador. Como também nós temos orgulho de dizer que ninguém faz um carro como o nosso no Brasil hoje. Que legal, que legal. Gostei da parte do Aero, gostei dos detalhes e tenho que agradecer a tua presença aqui. Obrigado por ter vindo. Imagina, Matheus, eu já conheço a Aero desde quando apareceu, que eu lembro que o trabalho de mídia sempre foi muito bem feito por vocês e eu acho que assim, com essas novas perspectivas, alinhado a acho que muito conhecimento que vocês adquiriram nesse tempo, tem tudo para ser um projeto muito bacana, né? Então, obrigado novamente. Fechamos aqui então, pessoal, o Electric Car BR Podcast, aqui novamente do estúdio BG9 Entretenimento, que é o nosso parceiro, hoje com a Aero, aqui, que é uma empresa nacional, produz no Brasil, já vende os veículos, dá para andar, dá para testar e tem muita coisa boa pela frente. Obrigado a todo mundo, até a próxima. Valeu. Obrigado.